Olá, muito obrigado por acessar este nosso vídeo. Esta é uma gravação da oficina de pastoral, a posição estratégica da pastoral na escola e universidade católica. Oficina que foi ministrada pelo setor de animação pastoral da ANEC no último dia 17 de junho de 2021. Você vai acompanhar a duas palestras bem curtinhas, uma de Frei Mário Knapik, que é o coordenador, o presidente, aliás, do setor de animação pastoral da ANEC, o diretor responsável, que vai falar para nós sobre o pensamento complexo e como o pensamento complexo pode fazer parte das nossas estratégias de pastoral. E depois, eu, Gregory Rial, coordenador do setor de animação pastoral, farei uma pequena abordagem sobre como a pastoral é um espaço estratégico nas nossas escolas e universidades. Na oficina do dia 17, nós tivemos um momento de prática e um momento de partilha. Este momento não está disponível aqui gravado, mas você pode se juntar a nós na próxima oficina, no dia 19 de agosto de 2021. Fique atento às redes sociais e ao site da ANEC, onde publicaremos a chamada para inscrições. Lembre-se, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil está com você, juntos pela educação católica. E integra tudo e todos em uma única fraternidade universal. Então, isso é importante a gente ter presente, que o universo é um todo integrado e que todos os seres vivos, todas as criaturas estão interligadas e entrelaçadas por este amor de Deus. Pode passar o próximo. E nesse sentido, é interessante a gente ter presente o pensamento também sistêmico, que é um pensamento que faz com que a gente perceba a realidade, a vida, a sociedade, como algo que acontece junto. Por isso, a própria palavra sistema quer dizer colocar junto, por dentro de um contexto, de uma rede de conexões. Em um mundo cada vez mais hiperconectado, torna-se cada vez mais necessário contextualizar, sistematizar informações, religar saberes, mediante uma leitura da realidade com os óculos do pensamento complexo. Edgar Morin tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: precisamos de um conhecimento capaz de conceber os objetos em seus contextos, em seus complexos, em seus conjuntos. E isso tudo é possível via um pensamento sistêmico, onde o ser humano situa o universo e todas as coisas em um contexto, percebendo assim a relação que existe entre todos eles, entre todas as criaturas. Então, ter presente esse pensamento sistêmico no serviço pastoral, no trabalho educacional, é muito interessante e relevante, porque faz com que a gente perceba que tudo, de uma forma ou de outra, tem relações, tem conexões. Ou então se fala muito hoje de um trabalho em rede, rede de cooperação, de colaboração e assim por diante. Pode passar ao próximo slide. Mas para se ter, então, essa compreensão sistêmica e também que todo o universo está interligado, interconectado, e, ao mesmo tempo, entender melhor a complexidade do mundo, é importante ter uma racionalidade aberta, porque essa racionalidade aberta, ela dialoga com as diferentes áreas do conhecimento, com as diferentes realidades sociais, contextos culturais, com as diferentes expressões religiosas. Ou seja, não se fecha em crenças, doutrinas, teorias e conceitos. Então, quando o ser humano desenvolve essa racionalidade aberta, ele está sempre disposto ou disposta a aprender com o outro, a sempre mais conhecer novas realidades, novas experiências. E isso é muito significativo no serviço pastoral e também no trabalho
na educação. Por isso que a racionalidade aberta, ela possibilita um maior poder de ação, de liderança em relação ao mundo e às diferentes atividades que nós desenvolvemos. E por meio dessa racionalidade, nós preparamos também as pessoas para serem líderes humanistas, para serem agentes de pastoral, mediante ações e atitudes que constroem uma sociedade mais justa e fraterna para todos. Então, é um pensamento interessante que o próprio Edgar Morin traz, essa reflexão sobre a racionalidade aberta, porque ela permite sempre conhecer novas realidades, sempre mais avançar no conhecimento de outras experiências, de outras culturas, realidades sociais. Pode passar o próximo? Depois, ele também trabalha um conceito muito interessante, que é o conhecimento pertinente. Na concepção, né, de Edgar Morin, um conhecimento ele é pertinente se sabe situar as informações em seu contexto e no conjunto no qual elas estão articuladas. Ou, em outras palavras, toda a informação ela precisa ser contextualizada para que ela adquira sentido. Se as informações estiverem soltas, isoladas, desconectadas, elas acabarão perdendo sua força e relevância. Isso é interessante no trabalho, na educação, no serviço que nós desenvolvemos na pastoral, porque sempre precisamos ver as coisas, a realidade e todas as informações que chegam até nós por meio dessas conexões, por meio dessa conexão, por meio da contextualização. Ou seja, as informações precisam ser contextualizadas para que, de fato, elas tenham sentido em nossa vida, em nossa ação evangelizadora. Pode passar o próximo. E aí, o que significa, então, essa contextualização? É a capacidade de ver, interpretar e compreender a realidade. Quanto mais ampla esta visão de mundo, mais possibilidades nós temos, mais possibilidades existem para que a gente desenvolva nosso trabalho e nossas atividades. Em outras palavras, o conhecimento de uma pessoa sobre um determinado objeto, sobre as coisas, sobre a realidade, é a leitura do seu ponto de vista. E por mais contextualizada que seja, e por mais abrangente, ela jamais esgota as interpretações e explicações sobre a realidade. Então, a leitura e interpretação que cada pessoa faz das coisas e da realidade, ela faz a partir do seu ponto de vista, a partir do seu repertório existencial, mas jamais você vai conseguir esgotar tudo aquilo que a realidade ou que aquele objeto quer transmitir. Por isso que os diferentes pontos de vista são muito interessantes. Eles permitem com que a gente amplie nosso conhecimento, faz com que a gente consiga, de fato, enxergar a realidade e a vida de outra maneira, de outro modo. Por isso, Edgar Morin diz que um ponto de vista diferente, ele não é contrário àquele ponto de vista que nós temos, mas é uma outra verdade, segundo ele. Então, cada ponto de vista é uma verdade, é uma maneira de você buscar interpretar, traduzir o que aquela realidade quer dizer ou está expressando. Então, é muito interessante isso. Por isso que no diálogo com as pessoas, no serviço pastoral, na educação, o quanto isso é enriquecedor, o quanto podemos aprender quando estamos abertos para esse diálogo, para ouvir diferentes pontos de vista sobre a realidade e assim por diante. Pode passar o próximo, Gregory? Então, as informações, né, que nós podemos obter das pessoas, ou então elas se encontram hoje disponíveis, né, na internet, nos mais diferentes meios de comunicação. Então,
o desafio hoje não é ter informações, elas se encontram à nossa disposição. Mas talvez um trabalho interessante que precisa ser feito é articular, contextualizar, organizar estas informações para que elas façam sentido na vida das pessoas. Em outras palavras, precisamos selecionar aquilo que de fato é importante e interessante para o nosso trabalho, para as nossas atividades pastorais. Próximo slide. Agora, então, nós vamos falar um pouco, né, dos 7 saberes necessários à educação do futuro. Principalmente aqui, então, trazendo presente toda a contribuição deste antropólogo, filósofo, artesão do conhecimento e humanista planetário chamado Edgar Morin. E Edgar Morin, ele é francês, foi convidado pela Unesco antes do ano 2000, no final do século passado, para escrever sobre quais saberes ele considerava essenciais para a educação do século XXI. E comprometido aí com suas ideias e ideais, ele lançou no ano 2000 este livro, esta obra, chamado 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Quais são os 7 saberes? Estão aqui no slide, né? Então, as cegueiras do conhecimento, o erro, a ilusão, os princípios do conhecimento pertinente. Depois, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano. Então, são 7 saberes que ele escreveu, que ele considera necessários para a educação do século XXI. Estamos no ano 21, mas ainda temos mais 79 anos pela frente nesse século, e esses saberes é para nortear todas as atividades e ações do século XXI. E esses saberes são tão importantes que, com relação à agenda da ONU para 2030, onde a ONU está, então, desenvolvendo todo um trabalho para o desenvolvimento sustentável do planeta, tem como base referência esses 7 saberes. Por isso que, a partir de 2030, esses saberes vão ganhar muito mais força, né, e também expressão, né, vão ser muito mais trabalhados, né, em todo o Brasil e no mundo, porque eles vão servir de base para as grandes questões, né, da humanidade. Pode passar o próximo, Gregory. E dentre esses saberes, quando ele fala ali do conhecimento pertinente, ele trabalha essa questão do pensamento complexo. No primeiro momento, a gente se pergunta, mas do que estamos falando? Que pensamento é este? Então, de acordo com a educadora Maria Cândida Moraes, quando pensamos na palavra complexo, primeiramente vem à mente a ideia de complicação, de algo difícil, implicado, cheio de interações e retroações, em algo muito difícil para o ser humano deslindar. Mas essa interpretação do termo complexo ainda é bastante comum, porque, em geral, as pessoas entendem complexo como algo difícil, complicado. E Edgar Morin, ele tem uma outra interpretação para esta palavra. Segundo ele, pensamento complexo, ele é abrangente, global, sobre o dinamismo da vida, da sociedade. Em outras palavras, ele quer dizer que se trata de um pensamento sistêmico, abrangente, multidimensional e global. Este é o significado aí desta palavra. Pode passar aí o próximo slide, porque nós vamos pegar agora, então, a etimologia desta palavra, para que fique bastante claro o que, de fato, esse autor quer dizer quando fala o termo complexo. Então, na concepção de Edgar Morin, a palavra complexo, do latim complexos, deriva da junção com, que significa junto, mais plexos, que quer dizer entrelaçamento, significando que foi tecido junto e entrelaçado entre si.
Então, aqui a gente percebe que tem uma relação muito interessante com aquele segundo slide que nós vimos, onde o Papa Francisco trabalha muito que as coisas estão interligadas, interconectadas. E aqui ele diz que o ser humano, a sociedade, tudo está tecido, né, junto, tudo está entrelaçado entre si. Então, esse termo complexo, ele pode ser compreendido como um pensamento integrador, que une diferentes modos de pensar ou diferentes pontos de vista, que permite a tessitura comum entre sujeito e objeto, professor, aluno, ações e interações que tecem a realidade da vida. Por isso que o pensamento complexo, ele permite ver o mundo como um sistema integrador, como um conjunto de partes diferentes, unidas e organizadas. E aqui, né, muito bem escolhido o texto da irmã Selma, na oração inicial, quando ela fala do corpo, né, que tem muitos membros e que todos, né, são necessários e estão interligados. E aqui o Edgar Morin, ele usa esse exemplo do corpo humano. Então, por exemplo, ele diz o seguinte: os membros do corpo humano são diferentes, não são iguais. Porém, entre eles existe interrelação, de tal forma que formam uma unidade complexa e inseparável com todo o corpo humano. A natureza humana é uma trama de dimensões que se enlaçam e se entrelaçam entre si. Então, para entender esse pensamento complexo, é importante ter presente isso, né? Pensar no corpo humano, constituído de tantos membros, mas que todos estão entrelaçados. Existe interrelação entre eles para que o corpo, no seu todo, funcione bem. Pode passar o próximo? E esse pensamento complexo, então, ele pode ser entendido como um modo de ser, como um modo também de agir. Então, o pensamento complexo, ele estabelece essa visão de rede, de sistema integrado, de interconexão. E ele procura articular o que está separado, unir o que está junto, dialogar com o diferente, com o intento de integrá-los em um único universo de possibilidades e esperanças. E a complexidade é um conceito, então, estruturante do meu pensamento e das minhas ações. Então, a gente percebe aqui a importância também deste pensamento para as nossas atividades, sejam na educação ou então na pastoral, na ação evangelizadora. Pode passar o próximo? E esse pensamento complexo, como então ele envolve todos os membros do corpo humano, todas as dimensões da sociedade, então a gente pode dizer também que ele tem assim como objetivo uma educação integral, formar o ser humano, desenvolver, em outras palavras, todas as dimensões do ser humano. Porque o ser humano, ele constitui essa unidade complexa. Então, por isso que as diferentes dimensões da existência humana, seja ela física, racional, emocional, psicológica, social, espiritual, entre outras, requer abertura para o diálogo e a compreensão desta unidade complexa. E a educação integral, como sabemos, ela busca sempre respeitar cada ser humano, a sua história, o seu contexto cultural, social, as crenças, valores, enfim, a vida de cada pessoa. E a educação do futuro, ela permite compreender a humanidade como esse todo integrado, composto de diferentes dimensões, mas que todas elas estão entrelaçadas e dialogam entre si. Então, esta visão ampla da sociedade, entender a vida e a sociedade, a realidade como algo complexo, no sentido que tudo está entrelaçado, que há sempre diálogo, interação entre todas as dimensões, isso é muito também importante para o nosso trabalho na educação e na pastoral. Pode passar o último slide? Mas agora a pergunta é a seguinte, né? E esse pensamento complexo relacionado ao serviço pastoral, o que ele tem a ver
com as nossas atividades pastorais? De que maneira a gente pode ter como base também esse pensamento para o nosso trabalho? Então, qual é a importância, a relevância desse conhecimento sistêmico, multidimensional e global para a nossa ação evangelizadora e pastoral? Então, primeiro, tanto o ser humano como a sociedade são realidades unidas, ou seja, são realidades complexas. Segundo, todos nós estamos inseridos em um mundo hiperconectado, onde os desafios não são apenas locais, regionais, estaduais, mas também nacionais e multidimensionais, ou então mundiais, né, como, por exemplo, a pandemia. Terceiro, a educação católica vai além de um processo de ensino e aprendizagem, pois ela é um espaço privilegiado para a evangelização, para o serviço pastoral. Jesus Cristo tem algo para dizer em nosso tempo, no aqui e agora da nossa história. As atividades pastorais são ações humanizadoras, educadoras, evangelizadoras. Somos agentes de pastoral, somos semeadores da palavra de Deus, protagonistas da civilização do amor, da justiça, da fraternidade e da paz. E para que a nossa mensagem, linguagem, faça sentido às pessoas do século XXI, precisamos do pensamento complexo, isto é, do conhecimento que une, religa, articula e compreende as múltiplas dimensões da existência humana e também as diferentes dimensões da sociedade na qual estamos inseridos. Por isso, penso que é importante ter presente esse pensamento complexo, a complexidade do mundo, para que a gente possa desenvolver bem nossas atividades na educação e também na pastoral. Então, que Deus continue nos abençoando e que Nossa Senhora Educadora sempre nos proteja. Amém. Passo então aí agora a palavra ao Gregory. Obrigado, Frei Mário. Eu vou pegar o gancho do senhor, na verdade. Nós vamos continuar conversando sobre essa complexidade, agora tentando fazer uma discussão pastoral. Então, por que é importante a abordagem do Frei Mário? Porque, vejam bem, muitas vezes a gente fala de pastoral, a gente fala da evangelização de um lugar comum. O lugar comum da pastoral é aquele lugar do fazer a pastoral com muito boa vontade, mas com muito pouca intencionalidade. E Jesus, ele não era do lugar comum. Jesus foi inovador nas metodologias do seu tempo. Se a gente pensar, por exemplo, as parábolas. Jesus evangelizava com parábolas. E por que as pessoas reconheciam autoridade na palavra de Jesus? Ora, porque, evidente, ele estava tocando o coração das pessoas, porque ele tinha um jeito de falar com as pessoas. Então, nós precisamos pensar a pastoral de algumas maneiras estratégicas para que ela não seja algo muito assim aleatório. E por isso a fala do Frei Mário, uma fala densa do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, para que a gente possa fundamentar. Nós temos uma escolha teórica muito feliz, eu penso, porque a gente foi no Edgar Morin, que é um pensador contemporâneo extremamente atual, está velhinho, mas até agora ainda está atuando, dando palestras, dando entrevistas. Então, eu penso que a gente fez uma escolha muito feliz porque a gente sai desse lugar comum, desse lugar assim, em que a pastoral é pensada com muito boa vontade, mas com pouca intencionalidade. E aí, saindo do lugar comum, nós vamos pensar algumas questões. Antes, eu gostaria de pedir a participação de vocês. Eu vou colocar aqui agora no chat um link. Vou pedir para vocês entrarem no link e vocês terão aí 2 minutinhos para, ao entrar no link, escrever, utilizando apenas uma palavra, 3 desafios pastorais da sua instituição. Então, vai ter 3 caixinhas, você pode colocar 3 palavras, mas não coloca frase, não. Coloque em uma palavra para a gente ter uma visualização mais da nuvem, né? Se coloca a frase, fica mais difícil. Então, para a gente ter uma nuvem de palavras, você vai definir 3 desafios da sua instituição em uma palavra cada.
e vai colocar essas 3 palavras agora. Você que é professor, que é gestor, que é religioso, religiosa, que é padre, você que é coordenador de pastoral ou agente de pastoral, que trabalha com ensino religioso, com a pastoral escolar, com serviço de orientação religiosa, na diversidade de formas que temos na nossa, no campo da educação católica, que é riqueza e dom de Deus, como recordou a irmã Selma na abertura deste encontro. Na diversidade nossa, escolha 3 desafios da evangelização e coloque 3 palavras da evangelização lá na sua realidade. Eu vou compartilhando aqui com vocês a nossa tela. Então, nós temos 9 participações. Então, vou recordar aí que nós somos mais de 120 pessoas. Então, vamos ter pelo menos umas 60 participações. Você vai entrar no link que eu deixei no chat, ok? Se alguém perdeu, eu vou mandar de novo. E ao entrar nesse link, ao clicar nesse link, eu te convido a colocar 3 palavras que resumam os desafios pastorais da sua instituição. Vamos lá? Rapidinho, só clicar e preencher. Um minutinho a gente faz. Lembrando que se alguém tiver alguma pergunta, é só clicar nos iconezinhos assim, tem um triângulozinho embaixo aqui no Meet, um triângulo, um quadradinho, uma bolinha, você clica e vai em perguntas e respostas, e escreve a sua pergunta lá para nós. Fica mais fácil de localizar, tá bem? Então, nós temos aqui 40 participações, 1/3 do nosso grupo. Acho que podemos mais. A irmã Selma vai ficar muito feliz, viu, irmã Selma, com o resultado da pesquisa, porque tem uma palavra aqui que a senhora falou agora há pouco na oração, que aparece grandona. Significa que muitas pessoas estão pensando nela. Vamos lá. (52). Vamos, gente. Pelo menos até chegar a 60, para dar metade. Então, é só clicar no link e colocar 3 palavras. Essa atividade e esse aplicativo que eu estou usando, ele é gratuito. Então, se você é professor e quiser utilizá-lo na sua aula, pode usar. Chama-se Mentimeter. Só fazer uma conta gratuita que você faz essas nuvens de palavras. Muito simples e fica dinâmico, né? Então, vamos lá. Já temos 60, eu vou projetando, mas vocês podem ir fazendo, não tem problema não. Podem ir contribuindo também. Ó, então aqui, 62 pessoas estão participando, mas podem colocar mais, não tem problema. Vamos olhar essas palavras aqui, algumas dessas palavras aqui, ó. Quero destacar, a maior de todas é engajamento, tá no centro. Por que é tão difícil promover engajamento? Vocês já pensaram que é difícil promover engajamento? Porque, na verdade, a nossa fala, a nossa linguagem não convence nem alunos, nem professores, nem famílias da força da pastoral, da força do evangelho, da força de Jesus. A gente não produz engajamento um pouco por conta da nossa dificuldade de linguagem. Mas como o Frei Mário chamou a atenção, tem também uma complexidade do mundo por trás que dificulta o engajamento. Porque o que é engajamento? É que as pessoas participem dos seus encontros, que as pessoas frequentem suas celebrações, os grupos de jovens. É fazer com que as pessoas tenham interesse. O que é o engajamento? Como que você mede o engajamento das pessoas às quais você tem que evangelizar lá na escola ou na universidade? Então, a primeira pergunta é o conceito de engajamento. Então, a gente, às vezes, não se questiona pensando assim, em que ponto também nossas instituições e nossos planos de pastoral, evangelizadores, missionários, que nós também não estamos sabendo produzir o engajamento. Uma outra palavra aqui que está ligada ao engajamento é participação. É um desafio também fazer as pessoas participarem. Agora, as pessoas participam daquilo hoje, no mundo atual,
daquilo que elas estão convencidas. Se elas não estão convencidas, elas não participarão. Porque o mundo é complexo. Já foi o tempo em que a igreja era a única coisa que um jovem tinha para fazer no fim de semana. Vocês sabem muito bem disso. Hoje, como que a gente faz para que os jovens participem? Como que a gente faz para que as famílias participem? Será que vai ser fazendo os mesmos encontros, com a mesma linguagem, com a mesma metodologia que a gente fazia lá na década de 70, de 80, de 90? Será que hoje a gente não tem que pensar na qualidade daquilo que a gente oferece em termos de evangelização? Essa ainda não é atividade prática, tem uma atividade prática para fazer aí, que você vai fazer com a sua instituição no final do nosso encontro. Então vamos lá, vou ressaltar algumas outras palavras: diversidade, envolvimento, compreensão, evangelizar, indiferença, superação, estrutura, linguagem, comunicação, organização, formação, integração, testemunho, acolhida, aceitação, espiritualidade. Aí aqui, pequenininho, né, algumas outras, ó, inclusão, parceria, equipe, disponibilidade, coerência, desarticulação, valorização, diversidade sexual, diversidade religiosa, desvalorização, tempo para atuação, intencionalidade e assim por diante. Então, a nossa dificuldade com a nossa vida pastoral, com a dinâmica pastoral das nossas escolas, essas dificuldades precisam ser pensadas em dois exames. O primeiro é o exame que o Frei Mário falou para nós. O momento do mundo que a gente está vivendo é um momento complexo e às vezes a gente não entende a complexidade do mundo, o tanto que isso tem impacto nas nossas atividades pastorais. E o segundo exame é a gente perceber até que ponto a nossa linguagem evangelizadora ela é capaz de apresentar o Evangelho de Cristo de uma forma tocante, de uma forma eficiente, de uma forma cativante, convincente, persuasiva e de uma forma complexa, como a complexidade do mundo exige da gente anunciar. Então, nós temos o caminho de pensar evangelização é um caminho muito, muito amplo, muito complexo, né? Como a palavra desta tarde, a palavra é complexidade, mas a primeira coisa que talvez a gente deva entender dentro da pastoral é que essa complexidade é o novo de Deus. Então, ao invés da gente ficar brigando com o mundo, ao invés da gente ficar discutindo que as pessoas não vão, que elas não participam, que elas não se engajam, talvez o nosso primeiro gesto devesse ser acolher a complexidade do mundo como uma oportunidade que Deus está deixando para nós. Os rastros de oportunidade que Deus deixa na complexidade do mundo. A complexidade como novo de Deus, como um convite a ser a uma evangelização criativa, a ser um discípulo e missionário criativo dentro da escola. Não inventando um novo evangelho, não é isso, um novo conteúdo. A palavra de Deus é a mesma, mas ela é sempre atual. A palavra de Deus, ela tem um efeito muito potente na vida das pessoas. A questão é que nós, às vezes, temos dificuldade de falar, de traduzir a palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendam no nosso tempo. Então, a gente precisa ficar atentos a isso. E eu imagino que a pandemia também trouxe para nós desafios da evangelização, porque as nossas pastorais, elas são muito físicas, muito corporais, muito sinestésicas. A gente trabalha com encontro, com música, com dança, com roda de conversa, com metodologias que são muito afeitas para o presencial. E a pandemia gera um distanciamento que não é benfazejo para a pastoral. Então, a gente precisa acolher esse tempo que Deus está nos dando. Ao invés da gente reclamar das dificuldades que a gente está tendo, a gente tem uma outra postura de acolher a complexidade como um sinal de Deus. E por que a pastoral ela é estratégica? Primeira coisa que eu queria ressaltar, tá nas nossas linhas, eu fiz um apanhado aqui, é que a pastoral ela é a vitrine da confessionalidade.
Então, a confessionalidade da escola, ela não é expressa somente numa pastoral viva, mas, sobretudo, por uma pastoral viva. Todas as disciplinas, todas as áreas, setores e pessoas envolvidas na escola são evangelizadores. É a ideia da escola em pastoral, que nós já estamos, assim, um tanto quanto calejados de saber. Escola em pastoral, não escola com pastoral. Não uma escola com setor pastoral, com uma sala de pastoral. Uma escola em pastoral. Significa um dinamismo pastoral da escola. Mas a pastoral, ela é uma vitrine da confessionalidade. Então, muitas das vezes, o diferencial que as famílias procuram nas escolas e que a gente pode oferecer é a nossa confessionalidade. E a pastoral evidencia a confessionalidade. Um outro ponto estratégico para a gente pensar a pastoral é que a pastoral lida com o que há de mais importante para as famílias, para as pessoas, para os estudantes, para os educadores, que não é o dinheiro. Eu coloquei aqui a imagem como uma pegadinha, né? Semiótica, para a gente pensar. É a ideia do tesouro, do que é mais valioso para nós. E o que é mais valioso para nós? São as nossas opções fundamentais. Santo Inácio, lá nos exercícios espirituais, a primeira coisa que Santo Inácio nos ajuda a buscar é o princípio e o fundamento. A questão é que o mundo complexo que nós vivemos, ele obnubilou, ele deixou nebuloso, ele complexificou o acesso aos princípios e fundamentos que nós temos. Então, o mundo é muito superficial, no sentido de que a nossa experiência de mundo, ela está muito difusa, e aquilo que é central da existência, ou seja, os nossos valores, as nossas intenções, os nossos sonhos, essas coisas elas estão recobertas por camadas e camadas e camadas de tarefas, ocupações, deveres, coisas para fazer, imagens, conexões, virtualidades. Então, quando a gente fala de que a pastoral lida com o que há de mais importante, nós temos o poder de despertar nas pessoas a sensibilidade e a abertura para aquilo que é fundamental, que está no cerne da pessoa humana. Um outro ponto estratégico da pastoral é o fato de que o mundo, está muito relacionado ao slide anterior, o mundo está em busca de algo que a pastoral pode oferecer. Então, nesse mar revolto, nesse mar aberto da existência, nós temos Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A questão é que, muitas das vezes, nós não temos consciência de que o Jesus que a gente apresenta nas igrejas, nos nossos discursos, é um Jesus muito formatado, muito distante da vida das pessoas, muito violento. Às vezes pode ser um Jesus preconceituoso, um Jesus moralista, ou então um Jesus que é muito exigente, que cobra muito e oferece pouquíssimo. Não é o Jesus da palavra de Deus. O Jesus do Evangelho é aquele que entrega a sua vida. Então, a gente talvez teria que retomar aqui, mais profundamente, a leitura de 2 documentos do Papa Francisco. O primeiro deles é a Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, que nós conhecemos bem, que é o paradigma de evangelização, e o outro seria o texto Christus Vivit, do Papa Francisco. A gente talvez precisasse dar uma lida neles, para pensar o seguinte: as pessoas elas estão em busca. Gente, uma pessoa no Instagram é uma pessoa em busca. Uma pessoa no Facebook é uma pessoa em busca. Uma pessoa viciada em drogas é uma pessoa em busca. Uma pessoa sentada no banco de uma igreja rezando um terço é uma pessoa em busca. Uma pessoa dentro de uma biblioteca é uma pessoa em busca. Então, nós temos que explorar na evangelização a busca do ser humano. Não dar os resultados, os pontos de chegada, não tentar preencher os vazios, mas ajudar as pessoas a perseguirem o vazio que elas têm, a busca que elas têm. Esse é o caminho da pastoral. Quando os primeiros discípulos encontram com Jesus, o que Jesus faz? Jesus senta com eles e faz um tratado doutrinal sobre o amor de Deus? A pergunta dos discípulos é: mestre, onde moras? E Jesus fala:
vinde ver. Ou Jesus senta com eles e faz uma cartografia de onde ele mora, e explica com um discurso racional. Não. Então, nós temos que tentar ler mais o Evangelho, pensando assim, se fosse Jesus hoje, como que isso aconteceria? É esse o ponto estratégico da pastoral. A gente tem algo a dizer. E as pessoas, às vezes, não sabem que elas estão em busca. As pessoas, às vezes, não sabem o que elas estão buscando, nem que elas estão buscando. Nem elas não estão conscientes do momento da busca delas. Por isso há tanta depressão, pode ser uma das hipóteses. Por isso há um vazio existencial, uma das hipóteses. Agora, compreender tudo isso exige da gente olhar para a complexidade do mundo com as chaves de interpretação que o Frei Mário nos entregou hoje. Justamente por quê? Porque para a gente pensar a pastoral de maneira sistêmica, para a gente pensar uma escola em pastoral, nós temos que ter 3 horizontes. Primeiro, o da gestão humanizada. Gestão humanizada e humanizadora. Então, a pastoral não é tarefa só do agente ou do professor de ensino religioso ou do coordenador, é tarefa a começar do gestor, do diretor da escola, da mantenedora, das pessoas que estão lidando com a gestão dos recursos e com as pessoas que estão lidando com as outras pessoas, os coordenadores, secretárias, secretários, o pessoal do administrativo, a bibliotecária, as pessoas da limpeza, da manutenção da escola, todas elas estão debaixo desse arcabouço pastoral, desse guarda-chuva pastoral da escola. Mas a gestão precisa ser humanizada e humanizadora. Tem que escutar. Ontem mesmo eu tive encontro com uma diretora de uma escola que estava atendendo todos os professores da sua escola e todas as famílias. E isso é gestão humanizada e humanizadora. Depois, currículo evangelizador. Então, não é só pensar ações pastorais isoladas, mas pensar um currículo que evangeliza. Então, como que as disciplinas de ciências humanas, de exatas, de ciências da natureza, podem contribuir com a evangelização? Às vezes a gente entende que a evangelização ela precisa ser necessariamente um discurso explícito sobre Jesus. Assim como tem o currículo oculto, vocês lembram desse conceito? Currículo oculto, lá da pedagogia? Tem uma evangelização oculta também, dentro das práticas pedagógicas de toda a escola. Agora, isso exige da gente evangelizar com uma intencionalidade. Saber aonde a gente quer conduzir essas crianças e esses jovens. E aqui está um outro gargalo do nosso processo evangelizador. A gente pensa a evangelização, a gente pensa as iniciativas, mas a gente não pensa onde a gente quer chegar. E essa intencionalidade, ela significa também uma ampliação, um alargamento do conceito de evangelização. Porque na escola eu tenho católicos, mas eu também tenho evangélicos, eu tenho espíritas, eu tenho bandistas, eu tenho agnósticos, eu tenho ateus. Então eu vou evangelizar só os católicos? Jesus então veio falar só para os católicos, só para os cristãos. Jesus tem algo a dizer para todo mundo. Mesmo que a pessoa não adira ao seu projeto de reino, nós podemos falar de Jesus de formas muito distintas e acessível a todas as pessoas. É um outro ponto para a gente pensar. E aí, a pastoral, ela deve ser pensada de maneira estratégica. Então, eu trago aqui 4 pontos. Isso é tudo, gente, muito en passant, muito genérico. A gente talvez mereceria aprofundar mais, né, em outros momentos. Primeiro, a pastoral integrada e não isolada da gestão administrativa e pedagógica. Esse isolamento que às vezes a gente vive da pastoral, então assim, terceiriza para a pastoral. Ah, é celebração? Então vai para a pastoral. É festa junina? Vai para a pastoral. É festival disso? É pastoral. Então esse discurso que a gente tem às vezes que separa o pedagógico do pastoral é um discurso muito arriscado para uma escola que quer ser evangelizadora e quer ser relevante no mundo. Depois, pensar que evangelizar não é priorizar a doutrina, mas o encontro com Cristo. Não é palavra minha, graças a Deus. É palavra do Papa Francisco, não fui eu quem disse. Então, quem discordar, envie uma mensagem lá, uma carta para o Papa discordando dele. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz:
a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Ele está repetindo Bento XVI. Ele fala, a igreja não pode ser uma alfândega. Então, nós não podemos pensar que uma pessoa evangelizada é uma pessoa doutrinada, porque Jesus não veio promover doutrina. Jesus não veio fazer arremates teológicos. Ele veio encontrar-se com os seres humanos e, nesse encontro, transformar as suas vidas. Então, priorizar uma evangelização do encontro e não da doutrina. Depois, pensar de forma realista a partir das demandas reais da evangelização. Então, aqui volta o pensamento que o Frei Mário trouxe. Por quê? O mundo real, ele quer algo. E nós, no nosso gabinete pastoral, a gente pensa assim, não, eles vão gostar disso. Eles vão trabalhar isso, vão fazer aquilo. A gente supõe o que os jovens, as crianças, as famílias querem. Hora nenhuma a gente senta para escutar as famílias e para escutar os jovens. Então, a pastoral tem que estar atenta às demandas reais da evangelização. E, por fim, sensibilizar para as fomes e as sedes das pessoas. Ajudar as pessoas a sentirem fome e sede. No momento que nós estamos passando, há um embotamento afetivo, um embotamento perceptual muito grande. A gente está com dificuldade de sentir o mundo, de sentir a vida. Talvez pudéssemos trabalhar a sensibilização também das nossas crianças, adolescentes, professores, educadores, gestores. Então, esta foi a nossa oficina de pastoral com o tema A Posição Estratégica da Pastoral na Escola e Universidade Católica, uma realização da Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC, por meio do setor de animação pastoral. Se você desejar ter acesso aos materiais que foram trabalhados nesta palestra, e se você também deseja ficar por dentro de outras informações do setor de animação pastoral, escreva para pastoral@anec.org.br. Nós vamos lhe enviar os materiais e também mantê-lo atualizado sobre os eventos, cursos, formações, seminários, lives de pastoral. E, para terminar esse nosso registro desta oficina, eu gostaria de dizer que o material das linhas de ação pastoral da ANEC, que foi mencionado diversas vezes aqui nesta oficina, está disponível no site da ANEC. Você pode acessar anec.org.br e ir na aba Ações da Igreja, e logo em seguida clicar nas linhas de ação pastoral. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e por assistir a este vídeo. Fique com Deus.